Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 8, Gênesis, capítulo 8, versículo 20 ao 22. E diz o texto bíblico: Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Que coisa maravilhosa, não? Garantia dada por Deus. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Estas palavras do Senhor ocorreram logo após as águas do dilúvio terem cessado, abaixado, voltada a terra ao seu estado natural, separada a água da porção seca, quando as águas do dilúvio baixaram depois de mais de um ano, onde Noé permaneceu na arca com a sua família e os animais. Ele levantou um altar, foi prestar culto a Deus, foi agradecer a Deus, foi falar com o Pai. E Deus respondeu. O versículo 21 diz que Deus aspirou o suave cheiro do holocausto. Noé ofereceu ali um holocausto, que na nova aliança simbolizam as orações. O sacrifício da antiga aliança aponta para o sacrifício de Jesus na nova aliança. E junto com os holocaustos da antiga aliança eram queimados os incensos, que simbolizam as orações dos santos, dos cristãos, na nova aliança. E Deus respondeu no versículo 22. Isso aqui é que me chama a atenção e é em cima disso que nós vamos fazer a nossa reflexão. Porque Deus estabeleceu ali um princípio. Quer dizer, tudo pode girar, mudar, variar, modificar, mas isso aqui não muda. Ele diz, enquanto durar a terra, enquanto houver terra. Jesus disse que a terra, os céus e a terra passarão. Mas enquanto não passar, enquanto não houver o estabelecimento definitivo do novo céu e da nova terra, prometidos por Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança, no livro de Apocalipse, será assim: sementeira e ceifa, plantação e colheita. E as estações do ano, né? Frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Coisa fantástica. Isso significa que Deus é fiel em todas as suas promessas e cumpre a sua palavra, porque entra ano, sai ano, e a natureza dá sinais do poder de Deus e prova a sua fidelidade. Por outro lado, o ser humano
comprova o que Deus diz aqui nesse texto, quando Deus afirma aqui no versículo 23, aliás, 21, versículo 21, na segunda parte desse versículo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Assim como o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, que a criação sofre e geme, aguardando a revelação, a manifestação dos filhos de Deus, a gente vê que com o dilúvio, a criação, os animais, que nada tinham a ver com a maldade do homem, pagaram a conta também. Porque Deus mandou Noé separar apenas o par, né? Macho e fêmea, 2 de cada animal. E dos animais limpos e até dos animais impuros que entraram na arca. O restante da criação, assim como o restante da humanidade, morreu, pereceu. O homem por causa da maldade, mas os animais não tinham nada a ver com a conta. Mas o pecado contaminou, atacou, amaldiçoou tudo, todos. Essa é a conta. Nós vemos que Deus cumpre a sua palavra. E Davi, o rei Davi, entendendo isso claramente, ele reconheceu essa condição natural da maldade, do íntimo do ser humano. E ele clamou a Deus. O Salmo 51 faz este registro. Salmo 51. O versículo 1, o rei Davi clama assim: compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É um fato curioso porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus o escolheu para ser rei em Israel e mandou que Samuel o ungisse como rei, para ser rei em Israel. E ele agora comparece diante de Deus e diz: Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Uma coisa é Davi ter sido escolhido por Deus para ser rei. Outra coisa é Davi ter o coração limpo, trocado, para ter comunhão com Deus. E aí no versículo 10, ele faz este pedido a Deus. No versículo 10 deste salmo, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então Davi era o homem segundo o coração de Deus, era rei de Israel, escolhido pelo próprio Deus, mas ele precisava receber um novo coração. E ele faz esse pedido a Deus. E nós devíamos parar para refletir, né? A humanidade deveria refletir sobre isso. Nós somos criaturas, não nascemos filhos, e para ser filho, precisamos receber um novo coração. Um coração dado por Deus, assim como Davi pediu. E Deus deu. Tanto deu que no Salmo 40, ele mostra, ele reconhece que Deus havia atendido o seu pedido. Salmo 40. No versículo de 1 a 3, ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Isso chama atenção. Esperei confiantemente. Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo nós esperamos para que Deus responda e atenda às nossas orações?
E ele diz que esperou confiantemente. Tem alguma versão que diz com paciência. Ele esperou. E Deus veio em socorro dele. Aí o versículo 2, ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Vejam como o salmista, a letra do salmo, aponta para a pessoa de Jesus Cristo e para a obra de Jesus Cristo, porque a rocha, de acordo com a Bíblia, é Cristo. E Davi está dizendo que Deus o tirou do poço de lama, da perdição, e firmou os pés dele sobre a rocha, que a rocha é Cristo. Então Deus ouviu, atendeu o pedido dele, o tirou do poço de lama, o firmou sobre a rocha, e o versículo 3 ele diz que Deus ainda fez mais. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, todo novo nascido, toda nova criatura, toda pessoa regenerada, todo aquele que recebe o novo coração dado por Deus, ele tem nos lábios um novo cântico, um hino de louvor, para louvar, para expressar gratidão ao Senhor. A criação de um coração puro, ao qual pediu o rei Davi, se refere à troca da natureza adâmica pela natureza divina. A renovação de um espírito inabalável é a regeneração, mediante um novo nascimento, é a nova criatura, criada por Deus em Cristo. Tanto vale para nós hoje, como valeu para Davi, como valeu para Adão no Jardim do Éden, porque o próprio Deus anunciou o Evangelho, a salvação a Adão. Ninguém tem desculpa diante de Deus. Mas o texto de Gênesis 8, que nós estamos refletindo, versículo 20 ao 22, diz que Noé erigiu um altar, construiu um altar ao Senhor. Hoje, na nova aliança, o altar onde o Senhor está sentado é o coração trocado. Assim como Davi pediu para ele: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, para que eu possa ter comunhão com o Senhor. Sem isso ninguém tem comunhão. A criatura pode ser muito religiosa, mas se ela não receber um novo coração dado por Deus em Cristo, se ela não acreditar que Jesus foi à cruz para trocar esse coração, se ela não se render e não se entregar, ela não tem comunhão com Deus. Ela pode ser muito religiosa, devota, zelosa, como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz isso na carta aos Romanos, né? Falando dos judeus arraigados no judaísmo, que eles têm zelo de Deus. Mas falta o principal, falta entendimento. Ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Nada, ninguém nos justifica diante de Deus, só Jesus Cristo. A ênfase da nossa reflexão é em torno do versículo 22, desse texto de Gênesis, capítulo 8, que enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso me fascina, porque Deus é Ele quem faz a roda da vida, do mundo, do universo girar. O movimento da Terra e do Sol, rotação e translação. O dia e a noite, o calor e o frio, as estações. É Deus quem controla. As estrelas. O profeta Isaías diz que ele conhece todas elas e as chama, cada uma, pelo nome. Ele deu nome às estrelas. Então vamos falar um pouco da lei da semeadura. Deus estabeleceu aqui um princípio
imutável. Qual? Do plantio e da colheita. Semeadura e ceifa. Sementeira e ceifa. Plantar, semear e ceifar. Colher. Jesus nos diz que todos os aspectos do reino de Deus são baseados neste princípio de semear e colher. Jesus ensinou isso. E ele disse mais, que plantamos sementes e elas germinam, crescem, frutificam, mesmo que não entendamos nada de plantio e colheita. Vejam o que ele disse aí, foi registrado por Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 29. Ele disse assim, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, quer dizer, não entendo nada, mas é assim que funciona. Aí diz no versículo 26, aliás, versículo 28, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Esse registro do final do versículo 27 é fantástico, não é? Não sabendo ele como. Não entendo nada, mas o princípio é este. E é assim que funciona. Porque pela graça e pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo vai dando a compreensão. Primeiro, devemos acreditar naquilo que lemos e ouvimos. E depois veremos o resultado. Não se pode ver para crer. É preciso crer para ver. Esta é a ordem estabelecida por Deus, por Jesus, pela palavra de Deus. Tanto assim que Tomé, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos foram contar para ele e ele não acreditou. Mas quando Jesus se pôs ao lado dele, né, e disse, vem aqui, Tomé, põe a sua mão aqui na minha mão. E ele disse, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse, vai, agora porque você viu, você creu, bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. Porque no reino de Deus e no relacionamento com Deus, as coisas se dão pela fé. O justo vive pela fé. A lei da semeadura é um princípio estabelecido por Deus e abrange todas as áreas da vida. Isso aqui é fantástico, hein? Todas. Não fica uma só área que essa lei não tenha alcance. O apóstolo Paulo diz que não podemos ignorar este princípio. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8, ele nos dá a clareza desse assunto. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pois o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, a lei da semeadura abrange todas as áreas e esferas da vida. Se queremos colher cenouras, por exemplo, nós devemos plantar sementes de cenoura. Se queremos colher milho, temos que plantar sementes de milho.
Se queremos que a colheita seja de tomate, não podemos plantar semente de abóbora. Isto fica claro e evidente. E a lei de Deus para a semeadura vai além do reino vegetal. Ela se aplica a todos os aspectos da vida. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aí no texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semear, aquilo, não é só no reino vegetal, na vida, isso também ceifará. Nenhum de nós, em sã consciência, ao longo da vida, gostaria de fazer uma colheita magra, mirrada, minguada. Então, as leis promulgadas e publicadas nos anais celestiais para semear e colher funcionam nos dois sentidos. O mesmo terreno que dá uma bonita rosa também pode produzir ervas daninhas. Mas a pergunta que fica é: que tipo de semente você tem plantado? Que tipo? Em qual solo? Que tipo de solo você tem semeado? No terreno das emoções, dos sentimentos e no solo dos relacionamentos de um modo geral, muitos são os que têm plantado sementes de ira, de intolerância, de raiva, de inveja, de orgulho, de prepotência, de discórdia, de desavença e de indiferença. Consequentemente, a colheita é que as pessoas ficam doentes, os que plantam, emocionalmente abaladas, perturbadas, com sentimentos obscuros e com pensamentos tóxicos. Imaginem um corpo neste estado. E é o que mais existe. Haja vista olharmos um pouquinho para o cotidiano das pessoas, para o quadro do mundo. Colhemos o que plantamos. Ninguém muda este princípio. Ele não fica desatualizado. Está sempre em vigor. No burburinho e no corre-corre da vida moderna, às vezes não nos damos conta do tipo de semente que estamos plantando. Saímos espalhando sementes ao longo da caminhada e em todas as áreas da vida. Mas o fruto daquelas sementes não esconde a sua natureza e denuncia o tipo que foi semeado. Foi Jesus quem disse isso, Mateus capítulo 7. No versículo 20, Jesus disse assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Que fruto é esse? Uma laranja. Resultado do quê? De uma semente de laranja que você plantou. Se a semeadura for de boa qualidade, podemos esperar que a ceifa também será na mesma proporção de qualidade, ou seja, de boa qualidade. Mas se a semente não for de boa qualidade, não espere colher bons frutos, porque ninguém contraria este princípio da lei da semeadura. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 5 ao 8, ele também traz um pouco de luz sobre este assunto. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8, ele diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor,
segundo a carne, o seu patrão, o seu chefe, o seu supervisor, o seu superior hierárquico, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, se a sementeira for boa, se o plantio for bom, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. O apóstolo está dizendo: faça tudo da melhor forma, do melhor modo. Como diz o texto de Eclesiastes 9, né? Tudo quanto te vieres à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faça o melhor, porque não há além para onde tu vais, não há obra, não há projeto e não há conhecimento algum. É aqui. A oportunidade é aqui. A garantia expressa da palavra de Deus é que qualquer coisa boa que fizermos para os outros, isto ou esta coisa, voltará para nós. Ainda que seja um copo de água fria, como Jesus disse no capítulo 25 de Mateus, quando vocês dão um copo com água para um destes pequeninos, a mim vocês estão fazendo. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses que é a Cristo, o Senhor, que nós estamos servindo. E como é que nós temos servido? Qual é a semente que nós temos plantado? Quando o assunto se volta, então, para a área financeira, já que o princípio, a lei da semeadura, se aplica a todas as áreas da vida, vejam como é que a Bíblia trata do assunto. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. Versículos 6 ao 11. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Interessante. Se eu tenho 1 hectare de terra, 10 hectares de terra, e de repente a lei, o princípio, manda que eu semeie ali 10 sacas de milho, de sementes de milho, nesses 10 hectares. E eu semeio apenas um, e quero colher os 10 hectares. Não vai dar certo. Alguma coisa não vai conferir. Então o apóstolo está dizendo, olha, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, no âmbito financeiro, na questão financeira, a lei da semeadura começa dentro da igreja. Quanto é que você contribui? O que é que você tem feito? O que é que você tem dado em termos financeiros para a igreja? Com o que você tem contribuído? Pouco, vai colher pouco. Muito, vai colher bastante. Porque a lei é infalível e é proporcional. A colheita é proporcional ao plantio. Planto pouco, colho pouco. Não planto nada, não colho nada. Aí ele diz no versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo. Então, ele não restringe aqui algumas áreas da vida, mas ele abrange todas as áreas. Em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Não é só em algumas áreas, Senhor, não. Isso em toda e super
Se abundar já é algo amplo, abrangente, está dizendo superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. É assim que Deus deseja que os seus filhos vivam uma vida de abundância, não uma vida de escassez. Com a mão aberta, pronto para dar, para ajudar, para doar. E não apenas querendo receber com a mão fechada quando o assunto é colaborar, contribuir ou ajudar. Eu li um livro há muito tempo, nem me lembro mais o título deste livro, mas ele fala sobre as finanças para os cristãos. E ele diz assim: o que é que você quer colher? Me lembro desse texto, desse episódio do livro. O que é que você quer colher? Ó Senhor, eu quero colher uma vida de abundância. E o que é que você tem semeado? Se você quer colher tomate, sementes de tomate. Se você quer colher milho, sementes de milho você tem que plantar. Se você quer colher dinheiro como resultado para pagar as suas contas e ter uma vida próspera e confortável, você tem que semear dinheiro. Mas como assim semear dinheiro? Não é? Significa, eu não posso ficar com a mão fechada. Eu tenho que abrir a mão. Eu tenho que investir. Eu tenho que semear. Eu tenho que contribuir. E com generosidade. Esse texto, que nós lemos de 2 Coríntios 9, ele garante que Deus é poderoso para fazer-nos abundar em toda graça. Portanto, Deus não depende das previsões econômicas, das catástrofes, das tendências do clima ou da política dos homens. Não. A questão central está no fato de que a abundância está associada à semeadura. Você semeia muito, vai colher muito. Semeia pouco, vai colher pouco. Não semeia nada, não vai colher nada. Existe uma coisa que chama-se mentalidade de escassez. A pessoa limita a sua vida e a sua prosperidade, o seu desenvolvimento, porque aquilo está arraigado e enraizado na mente dela. Ela não acredita na palavra de Deus. Ela não acredita na capacidade que Deus lhe dá para que ela possa prosperar. Por isso ela fica sempre naquela vida medíocre. Quando a semeadura é feita com generosidade e alegria, a resposta de Deus é de que haverá abundância. Esta abundância é para ser investida, reinvestida, para que a colheita seja feita com fartura. Devemos observar o princípio fundamental da lei da semeadura. Deus não multiplica sementes guardadas, mas apenas as que são plantadas. O fazendeiro que deixa as sementes armazenadas não fará colheita abundante. Não fará colheita alguma. Mas se ele lançar as sementes ao solo, com certeza, a sua colheita será na proporção da sementeira. Jesus é o maior exemplo e referência desta lei da semeadura. Ele deu a sua vida na cruz, em favor de nosso resgate. Ele plantou a maior semente da história da humanidade. Deus semeou dando a vida de seu Filho, para que na morte desta semente de Jesus pudesse haver a maior colheita e abundância de frutos para o reino de Deus. Vejam o que Jesus disse aí no capítulo 12 de João, no versículo 24. João capítulo 12, versículo 24. Em verdade,
Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Olha o princípio da semeadura, da morte e da ressurreição. Jesus é a semente de trigo que foi plantada pelo Pai, a fim de produzir muito fruto para o seu reino. E o fruto para o reino de Deus são aqueles que creem nesta obra realizada por ele na cruz do Calvário, que participaram da sua morte, morreram para o pecado no corpo de Cristo, e assim nascem para Deus e frutificam para o seu reino. A única maneira de qualquer semente, que qualquer semente tem de nascer, é de ser enterrada no solo e morrer. Isto é uma verdade, um princípio. Na agricultura é a verdade absoluta e no reino de Deus também. É a experiência que todos precisam ter para entrar no reino de Deus. Em todos os aspectos da vida, não confie em si, nas suas forças, na sua capacidade ou nas suas condições. Confie no Senhor. Creia piamente no princípio da lei da semeadura que está implantada e embutido nele. E a semente, receba dele, o doador da vida e da semente, a semente para ser plantada no solo das congruências e não das incongruências. De que tudo, com a certeza de que tudo o que colhemos é resultado daquilo que plantamos. A única coisa que não se planta na agricultura e nascem no solo são as ervas daninhas. E na vida elas representam tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que afronta a palavra de Deus. Mas a pergunta que fica é: que tipo de semente temos plantado? Porque o texto da nossa meditação, de Gênesis 8, 22, ele diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus não mudou. O que é que mudou? Quem dá a semente é o Senhor da vida. Existem estações, as estações representam o tempo de semear e de colher. E haverá abundância para aquele que semeia com abundância. A mente que não é regenerada e não for renovada quando regenerada pela palavra, é incapaz de entender isso, de alcançar estes princípios. Mas eles são imutáveis. O Senhor não conhece limites. Se existem limitações nas nossas vidas, é porque nós os estabelecemos e impedimos Deus de agir. A vontade dele é que tenhamos colheita abundante. Mas para isso é preciso semear com abundância, na certeza de que é ele quem dá o crescimento quando semeamos. É o que o apóstolo Paulo escreveu aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 7. Ele diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, confiados na palavra do Senhor, semeamos, saímos a semear. E é Ele quem vai dar o crescimento àquela semente que vai germinar, que vai crescer e que no tempo próprio, na estação própria, vai gerar fruto. E faremos a colheita com abundância. Quero finalizar com um texto que eu gosto muitíssimo, do Salmo 37, versículo 25. A nossa confiança, a nossa esperança, a nossa certeza. Salmo 37, versículo 25. Davi,
Diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. E aqui nós terminamos dizendo amém e amém.